para comer, quem eram, conforme... Tu pode repetir o Lima Barreto, e com exceção do Lima Barreto? Sim. Então, assim, ó, qual era o grupo do Lima Barreto? Quais eram aqueles escritores que faziam a crítica social, que denunciavam as misérias do Brasil? Era o Lima Barreto. Então eu já falei para vocês num outro vídeo daquele livro Os Brusundangas, né? Que ele fala em uma república que vivia muito alienada, e lendo o livro dá para entender bem que ele estava falando no Brasil daquela época. Ele fala numa escola literária dos Samoiedas, que os samoiedas viviam imitando os samoiedas ricos, que eram os europeus, e os samoiedas pobres eram os samoiedas dos trópicos. Então a gente dá para ver bem que eram os escritores aqui do Brasil, né? O que eles faziam? Eles se limitavam a imitar a métrica parnasiana, eles se limitavam a imitar a vestimenta dos samoiedas ricos, que eram os europeus. Então usavam casacões pesados, usavam peles, eles descreviam a natureza até falando em icebergs, coisa que aqui no Brasil não tem. Então Lima Barreto era um crítico social, o Euclides da Cunha, o Graça Aranha, o Monteiro Lobato com Urupês, que é um livro de contos também, que denuncia muito essa pobreza no Brasil, Augusto dos Anjos, Simões Lopes Neto, toda essa turma era da crítica social, tá bom? Quer fazer mais alguma pergunta? Vão perguntando o que quiserem, tá? E então essa outra classe social, que era dos antigos escravos, dos imigrantes e das pessoas do povo em geral, eles viviam na plena miséria. O que eles ganhavam mal dava para comer. Então muitos dos antigos escravos, dos imigrantes, ou ficavam lá de empregados dos latifundiários, trabalhando lá nas lavouras e em outros serviços que a elite tinha, ou também eles ficavam de empregados nas fábricas, porque, conforme a gente já viu, é uma época que a burguesia industrial estava em alta e formava a elite, a sociedade cor-de-rosa, como muitos dos escritores de crítica social diziam, né, que aqueles outros escritores viviam numa sociedade cor-de-rosa, tá? Então eu penso que o que vocês têm que lembrar, que provavelmente, possivelmente, caia no vestibular e caia no Enem, em relação ao contexto histórico do pré-modernismo, é isso, é que o pré-modernismo aconteceu nos primeiros anos da República. O primeiro governo nos primeiros anos da República foi um governo militar, também chamado governo de espada. Depois os outros governos de 1894 a 1930 eram os governos café com leite, né? Um bem mais do que o outro, mas em linhas gerais, café com leite. Os cafeicultores de São Paulo e os pecuaristas de Minas Gerais é que mandavam nos governos, é que davam o norte, é que davam as normas para esses governos, né? E que naquele tempo tinha muito nítida duas classes sociais, uma que era elite e outra que era a classe de extrema pobreza, que o que ganhavam mal dava para comer. Então a elite era, por essa nobreza, digamos assim, fundiária, né, lá dos cafeicultores, dos plantadores, dos pecuaristas, também pela burguesia industrial, que estava em ascensão, pelos militares e pelos profissionais liberais, ali incluindo aqueles escritores que estavam lá alienados, só falando bem do governo. E a outra classe na
extrema miséria que mal dava para comer se formava pelos escravos libertos, pelos imigrantes e pelo restante do povo, como é até hoje, né? A maioria do povo vive em condições bem precárias. Tá? Então, do pré-modernismo em relação ao contexto histórico é isso. E no próximo vídeo, para concluir o contexto histórico do modernismo, a gente vai falar das revoltas. Porque como o Brasil vivia em extrema pobreza, em extrema miséria, houve muitas revoltas em vários estados do Brasil, revoltas quase que simultâneas. Então a gente vai ver rapidamente essas revoltas, o nome de cada revolta e por que elas aconteceram, tá? Para concluir no próximo vídeo essa parte do contexto histórico do pré-modernismo, tá? E por último eu quero dizer para vocês que eu ainda vou voltar para o direito constitucional, não me esqueci, nós estamos lá nos incisos do artigo 5º. Eu ainda vou fazer aulas de português também, que vocês já pediram, aulas de português, e até a minha aula de português é a mais curtida e a mais visualizada, então é sinal que todos vocês estão olhando mais a aula de português do que de legislação ou pro Enem, né? Já que o nosso grupo é pequeno, então eu deduzo que foram vocês que mais olharam a aula de português, que é a mais visualizada e mais curtida. E é que, por enquanto, eu acho que é um grupo de estudos, aí vocês vão me pedindo, eu vou fazendo. Eu sei que tá meio uma misturança, né? Uma hora é legislação, outra hora é aula de literatura para o Enem, daqui a pouco é português para o Enem, para o vestibular e para concurso. Mas a gente vai se virando assim e tá dando certo, tá? Então por hoje é isso. E agora sempre eles me fazem um sinalzinho aqui para eu dizer, curtam o canal, se inscrevam, quem tá gostando dos vídeos, ou comentem, façam críticas, façam sugestões de assuntos para a gente ir tratando. E assim como uma aula presencial é feita pelo professor e pelos alunos, na aula por vídeo é a mesma coisa. Parece que eu estou aqui, né, só gravando, mas conforme vocês vão solicitando, eu vou fazendo os vídeos. Então vocês também fazem a aula junto, tá ok? Então por hoje é isso e até o próximo vídeo, tá?